A greve de fome do deputado federal Glauber Braga está quase completando 6 dias. Nesta segunda-feira, o parlamentar apresentou maior cansaço e os cuidados médicos foram aumentados, de acordo com a própria equipe do deputado. Ele recebeu atendimento de brigadistas da Câmara, tomou isotônico e também água. Hoje, pela manhã, Glauber Braga fez um post na X, no antigo Twitter, mostrando e dizendo aí que ele está insatisfeito com a falta de empatia para com ele. Ele diz o seguinte: olha só, estou há 5 dias e 7 horas em greve de fome. Não se trata de um apelo individual para salvar o mandato. É uma denúncia contra a perseguição de Arthur Lira e contra o orçamento secreto. Luto por dignidade, estou junto com aqueles que não se dobram ao poder da grana. E ao longo do dia ele vem fazendo vários posts lá no X. Agora há pouco, há 2 horas atrás, ele colocou o seguinte: a Câmara de Deputados nunca cassou um mandato por agressão. Já teve deputado que deu até socos na cara e não foi julgado pelo Conselho de Ética. Glauber Braga, então, fazendo vários posts aí nas redes sociais, tentando mobilizar a base dele, a imprensa, e também ganhar a empatia de outros eleitores pelo Brasil. Pois é, Léo, o Glauber Braga está em greve de fome desde que a Comissão de Ética da Câmara recomendou que o mandato dele fosse cassado. Em abril de 2024, Glauber chutou e empurrou um membro do MBL, do Movimento Brasil Livre, que nas redes sociais tem várias publicações em que provoca políticos de esquerda e jornalistas. Caso essa cassação ocorra, né, Léo, será uma ação inédita ali na Câmara, né? Sim, nunca um deputado perdeu um mandato por ter cometido uma agressão física, como o próprio Glauber Braga disse hoje. E para minimizar uma imagem negativa, os deputados avaliam discutir uma possível cassação também de Chiquinho Brazão, ele que é acusado de ser um dos mandantes aí da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Lara Alves, será então que a gente pode ter aí uma mudança de posicionamento da Comissão Ética da Câmara em relação a Chiquinho Brazão? Bom, Léo, acho que temos alguns pontos importantes que podemos tratar em relação aos casos Glauber Braga e Chiquinho Brazão. Eu vou começar pelo Chiquinho, que é um caso mais fechado, já tem ali um caminho dado. No ano passado, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados votou pelo parecer da relatora, que era a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, que recomendou a cassação do mandato de Chiquinho Brazão, já que ele é acusado de ser um dos mandantes da emboscada que terminou com os assassinatos da vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes em 2018. Neste último mês de março, completou 7 anos do crime e foi a primeira vez que o aniversário de morte da Marielle aconteceu com os acusados presos, né? E aí nós temos como acusados, além do Chiquinho Brazão, que é deputado federal e mantém, além do mandato, as regalias que são pagas pela Câmara dos Deputados, como, por exemplo, o apartamento funcional em um dos endereços mais nobres aqui de Brasília, que é na 302 Sul. A gente tem também o Domingos Brazão, que é irmão do Chiquinho Brazão e era conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, e também o delegado Rivaldo Barbosa, que teria agido ali como um consultor antes do crime e também teria atuado na Polícia Civil do Rio de Janeiro para evitar que os verdadeiros mandantes fossem descobertos. Pois bem, aqui a gente tem uma acusação muito séria, esse caso está no Supremo Tribunal Federal, as oitivas estão acontecendo e pode ser que em breve a gente tenha finalmente as condenações de Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e também de Rivaldo Barbosa. Esse caso chegou ao Conselho de Ética logo que Chiquinho Brazão foi preso. Esse caso, houve uma representação dos partidos ao Conselho de Ética pedindo a cassação. Alguns poucos parlamentares se manifestaram publicamente contra a cassação. Um exemplo é Dani Cunha, que é deputada do União Brasil do Rio de Janeiro. Ela é filha do Eduardo Cunha, que foi cassado por denúncias de corrupção e que, inclusive, tem uma relação com a família Brazão ali no Rio de Janeiro. É o reduto eleitoral dessas duas famílias, Cunha e Brazão.
Pois bem, esse caso já está pronto para ser pautado para votação no plenário da Câmara dos Deputados desde o ano passado e isso não aconteceu. Completou agora no último dia 10, sexta-feira, 1 ano, e esse se tornou o processo de cassação mais longo da história da Câmara dos Deputados e não tem nenhuma previsão de que ele chegue ao fim. Claro que nas últimas semanas a bancada do PSOL tem pressionado bastante o Hugo Mota a se posicionar. Ele indicou que poderia inclusive votar a cassação de Chiquinho Brazão no plenário da Câmara dos Deputados antes do feriado de Páscoa, né, da Semana Santa, mas isso não vai acontecer, até porque ele já decretou um recesso branco e agora só em maio. Mas esse processo está pronto para ser pautado. Como que acontece o trâmite de cassação do mandato de um parlamentar na Câmara? Acontece da seguinte maneira: uma representação é apresentada ao Conselho de Ética, o Conselho de Ética vota para decidir se aceita ou não. Se aceitar, um relator começa a analisar o projeto e o processo e ao longo de todo esse procedimento ele apresenta um parecer, recomendando, por exemplo, a cassação ou alguma punição, ou também recomendando que o caso seja arquivado. Esse parecer do relator vai à votação. Se decidir pela cassação, o Conselho de Ética fecha, então, sua participação nesse processo e aí o processo de cassação pode seguir para o plenário. O alvo do processo, como foi Chiquinho Brazão e como é agora Glauber Braga, pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Chiquinho Brazão recorreu, teve esse recurso rejeitado pela CCJ e aí o próximo passo é a votação no plenário, onde são necessários pelo menos 257 votos de deputados para decidir a cassação. Nesse momento que a discussão é feita no plenário, o deputado pode novamente se defender. Então, por exemplo, o Chiquinho Brazão, nas sessões do Conselho de Ética, ele teve autorização da Justiça para participar por videoconferência e se defender, mostrar o lado dele. É o que também acontece quando esse processo vai a plenário. Só para a gente lembrar, os 2 últimos deputados que foram cassados aqui na Câmara dos Deputados foram Flor de Lis, que, para quem não se lembra, é a cantora gospel que foi acusada e condenada pelo assassinato do marido, e Eduardo Cunha, que foi condenado à cassação porque mentiu no âmbito da Operação Lava Jato sobre desvios e esquemas de corrupção. Ele participou ali, o Supremo Tribunal Federal julgou e, em paralelo, isso também foi analisado pela Câmara dos Deputados. Lara, quero trazer mais um ingrediente de informação, só te interrompendo um minuto. Porque o relator do caso Glauber Braga, lá na Comissão de Ética, ele, olha só que ironia, já havia agredido também um visitante da Câmara dos Deputados, só que isso em 2001. O deputado Paulo Magalhães, que é do PSD, ele deu socos e chutes no autor de um livro de denúncias contra, à época, Antônio Carlos Magalhães, que era tio do parlamentar, né, já falecido, Antônio Carlos Magalhães, em 2001. Então, Paulo Magalhães, hoje relator do caso Glauber Braga, já havia agredido um escritor baiano que falava mal do tio dele, isso em 2001. E esse caso do Paulo Magalhães nunca chegou ao Conselho de Ética. Lara? Essa questão eu queria até aproveitar para poder, antes de falar com a Lara, só fazer um parênteses aqui, porque realmente é 2 pesos e 2 medidas. A gente tem um caso do Chiquinho Brazão, como a Lara mesmo falou, ficou 1 ano ali parado. E a do Glauber Braga tramitou ali e passou rapidamente. Teve até mudanças ali na questão do Conselho de Ética, que durou mais tempo do que costumava durar. Muito mais, a gente já sabe que é favas contadas essa questão ali do Glauber Braga, por causa mais de um julgamento político ali, justamente por um desentendimento que ele teve ali com Arthur Lira, por causa do orçamento secreto. Mas eu queria perguntar para Lara se toda essa estratégia ali de greve de fome do Glauber Braga, ele tem tido apoio dos parlamentares do PT, ou ninguém vai querer comprar essa briga, ou se é mais uma questão ali de se colocar da mídia do Glauber Braga? Até porque ninguém tem que defender agressor, né? Independentemente se é do campo da direita ou da esquerda, foi uma agressão e nenhum tipo de agressão deve ser tolerada.
É questão ali de decoro, né? Muito se fala ali de decoro. Eu até comentei aqui semana passada que a falta de decoro até virou ali questão ali de ganha votos, né? Nas redes sociais, passa decoro. E teve o João Willis ali em 2016 cuspindo na cara do Jair Bolsonaro. O Glauber Braga tem que ser cumprido. O que chama atenção e que chama atenção ali o pessoal do PSOL, que eles têm reclamado muito, é que o Hugo Mota não atende eles, é a velocidade de tramitação desse processo. Mas eu queria voltar essa pergunta para Lara, como que a gente tem visto? A Glaze foi lá, visitou o Glauber, mas o PT, alguém realmente vai entrar nessa briga mesmo ali para poder defender? Pois é, Letícia, acho que primeiro é importante a gente colocar na balança um argumento que tem sido muito usado pela bancada do PSOL e também por aliados. Como é que você pune um deputado, no caso Chiquinho Brazão e Flor de Lis, com a pena máxima de cassação do mandato, eles que são acusados, no caso da Flor de Lis, que foi condenada, e Chiquinho Brazão acusado de assassinatos, com a mesma pena que você vai punir um deputado que cometeu uma agressão. Então, esse é um argumento levantado. Como é que você usa a mesma pena para punir condutas que são muito diferentes? Pois bem, em relação à atuação do PT e da bancada governista em apoio a Glauber Braga, eu queria trazer para vocês um bastidor antes. Desde o ano passado, eu tenho acompanhado muito de perto a discussão sobre a cassação do mandato de Glauber Braga. Na última semana do período legislativo, em dezembro do ano passado, eu conversei com algumas pessoas que compõem ali o Conselho de Ética e existia uma noção consensual de que a pena para Glauber Braga seria ali uma punição administrativa, 3 meses mais ou menos, que ele ficasse sem falar nos microfones da tribuna, que ele não pudesse participar das sessões do plenário, que ele fosse punido dessa forma, de uma forma administrativa. Inclusive, eu conversei com uma fonte que me garantiu ter tido acesso ao voto do relator Paulo Magalhães, dizendo que pediria, de fato, essas sanções administrativas. Então, o que aconteceu na semana retrasada, quando Paulo Magalhães apresentou esse relatório pedindo a cassação do mandato de Glauber Braga, gerou uma surpresa geral na bancada do PSOL e também ali entre aliados. E aí a gente tem uma peça fundamental nessa história, que é Lindbergh Farias. O líder do PT tem sido muito atuante na questão do caso Glauber Braga. Ele participou da sessão na semana passada, na quarta-feira passada, quando foi discutido e votada o pedido de cassação do mandato no Conselho de Ética. Ele, inclusive, teceu uma crítica muito dura ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, porque o que aconteceu ali, na verdade, foi extremamente atípico. A sessão estava acontecendo, primeiro, antes de tudo, na terça-feira, que antecedeu a discussão no Conselho de Ética, a gente teve uma articulação. A líder do PSOL, Talíria Petroni, do Rio de Janeiro, ligou para alguns parlamentares, algumas lideranças, por exemplo, o Sóstenes Cavalcante do PL, Antônio Brito do PSD, e foi acordado que os deputados desses partidos não registrariam presença, fazendo com que a reunião do Conselho de Ética fosse adiada para a próxima semana, que viria a ser esta semana agora. Só que o que aconteceu os deputados registraram presença, houve ali uma articulação. O que dizem nos bastidores é que teve um dedo de Arthur Lira. Arthur Lira teve contato com esses deputados para forçar que eles marcassem presença. E aí a sessão começou a acontecer. A esperança da bancada do PSOL é que a sessão se encerrasse por volta das 4 da tarde, quando fosse aberta a ordem do dia no plenário. Existe uma regra no regimento interno da Câmara que a ordem do dia não pode acontecer em paralelo às comissões. Então, existia essa expectativa. Só que pela primeira vez, desde que o Hugo Mota assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, a ordem do dia foi aberta às 19 horas, depois que a votação já tinha acontecido. Então, Lindbergh foi até o microfone no plenário da Câmara, criticou, fez uma dura crítica mesmo a Hugo Mota ali, pública, mas é ele quem tem liderado essas articulações. É ele quem tem feito essa ponte entre a bancada do PSOL e Glauber Braga,
com Hugo Mota, que está desaparecido, entre aspas, desde então. Ele não atende aos telefonemas da líder do PSOL e também de outros parlamentares. O que eu ouvi na semana passada é que existe uma conversa ali de bastidores entre lideranças muito importantes da Câmara dos Deputados, que no ponto que as coisas chegaram, com um parlamentar que está há quase 6 dias sem sair da Câmara dos Deputados, num plenário, fazendo greve de fome, o melhor agora é deixar esse assunto morrer, é deixar cair na gaveta. Mas aí resta saber se Glauber Braga também vai aceitar, porque nesse ponto que ele está, ele já assumiu alguns riscos, já se comprometeu. Será que para ele vale deixar as coisas morrerem do jeito que estão? Será que não é melhor tentar um recurso ali na CCJ? A ver o que vai acontecer. Mas Lindbergh se comprometeu a não sair de Brasília até que essa situação esteja resolvida. Essa questão aí, Lara, eu acredito até que o Glauber Braga, ele sabe que ele realmente vai ser caçado ali. A questão dele de continuar toda essa questão ali da greve de fome é mais uma questão midiática mesmo, do PSOL se continuar na mídia, de se colocar ali a narrativa para não ser esquecida ali, para poder se colocar. O Glauber Braga, ele errou muito, você não pode, tem a questão que o Léo falou, questão de decoro, você não pode agredir, expulsar uma pessoa da Câmara dos Deputados. Mas o que a gente vê é contornos ali de 2 pesos e 2 medidas, né, do que a gente vê ali na Câmara. O caso do Chiquinho Brazão ficou 1 ano parado, como a Lara falou, a gente teve ali só 3 parlamentares, aliás, até hoje, que perderam o mandato por causa de decoro. Será que é o mesmo caso? A gente tem que ver ali, porque senão o Conselho de Ética da Câmara, ele acaba virando uma peça ficcional, se a gente tem 2 pesos e 2 medidas. Essa questão ali do Glauber Braga é mais uma questão ali de se continuar na mídia para poder não deixar o assunto realmente morrer. Mas essa questão tem muito mais contornos ali da briga, ali dos mal-estar, desentendimento que ele tem, né? Ele tinha embates públicos ali com o Arthur Lira, né? E o Hugo Mota, no meio disso tudo, já estava sumido ali na questão do PL da anistia, também sumido nessa questão ali de Glauber Braga, não quer entrar realmente no meio disso. Letícia, só para acrescentar algo nisso que você disse, eu não acho que nesse momento a avaliação da casa seja de que o mandato do Glauber vai ser cassado. E eu vou te dizer o porquê. Até então, existia uma análise de que sim, o mandato seria cassado e existia um toma lá da cá, uma negociação dentro da casa para vamos cassar o mandato de Glauber, mas em contrapartida a gente caça também o do Chiquinho Brazão. Só que a participação do presidente Hugo Mota, na verdade a ausência dele na última quarta-feira, quando houve essa sessão, escancarou um pouco o dedo do Arthur Lira nessa negociação. Inclusive, eu conversei com alguns parlamentares e eu falei, olha, mas a bancada do PSOL tem dito abertamente que isso, na verdade, é perseguição política, vem de um mal-estar com o Arthur Lira, o senhor líder concorda com isso? E essas lideranças falaram, claro, isso tá na cara, todo mundo sabe, isso já é antigo, todo mundo sabe dessa briga dos dois e sabe que é uma demonstração de poder de Arthur Lira. O que ninguém contava é que a coisa ia escalar de tal maneira. E agora chegou num ponto que parece difícil cassar o mandato de Glauber Braga, algo que poderia até, entre aspas, ser fácil para um Arthur Lira todo poderoso na Câmara dos Deputados, se converteu em algo muito difícil nesse ponto. Realmente é feito, né? Essa questão dessa toda mobilização ali do Glauber Braga. Por isso que é bastante importante ali que a gente tem todos os bastidores também de Brasília trazendo essas mudanças. Porque até então, o que eu tinha que era favas contadas realmente essa questão do Glauber Braga. Mas então surtiu realmente efeito ali, escutar inclusive NX0, né? O Glauber Braga.